Bom, pessoal, vamos começar. A gente terminou vendo a questão da escolha do operador de translação, só que agora aplicando aquelas ideias de translação direto para os operadores e não para os estados, né? Ou seja, a versão ativa da coisa, passiva, desculpa, né? Então, não sei se vocês lembram, mas a gente fez a continha e concluiu que nós precisávamos de uma coisa que tivesse o seguinte comportamento. G, na verdade, X, G tinha que ser igual a identidade. Identidade? Não, isso. E H cortado, identidade. Certo? E a gente também concluiu que esse comutador aqui poderia ser visto como, isso aqui poderia ser reescrito como uma coisa assim, bem imprecisamente escrito, uma coisa assim, certo? Na verdade, você poderia dizer que isso aqui, o que significa na verdade é, pega essa função, pega a versão clássica dela, ou seja, pega a versão dessa função onde os argumentos são x e p, certo? É o operador que a gente está tentando descobrir. É o operador que gera a translação. Certo? A gente descobriu que esse negócio aqui, que esse comutador é IH cortado DGDP. Tá certo? Ou seja, isso aqui é igual a IH cortado, esse negócio aqui. Se você substituir de volta, você encontra que DGDP igual a 1. Tá certo? Então, quem é que pode ser G? G, né, de x e p, pensando como funções clássicas aqui, pode ser p mais qualquer função de x. Certo? Porque, do ponto de vista da derivada em relação a p, isso aqui é uma constante. Certo? Se eu levo isso de volta para operadores, eu descubro o quê? Eu descubro que o meu G operador, que é o meu gerador de translação, ele vai ser dado por P mais uma F do operador X. Certo? Se eu calcular o comutador desse cara agora aqui, ó, botar o comutador dele aqui, o P vai dar o IH cortado e o comutador de X com uma função de X é 0. Então você vê que isso aqui tudo aqui faz sentido, tá certo? Esse cara aqui, ele tem a ver justamente com aquela liberdade que a gente estava chamando de G minúsculo, quando a gente fazia a transformação só no vetor X, mas não dizia como que aquela transformação afetaria os autovalores ou os vetores associados à base P, certo? Para a gente ver como que esse cara tem que se comportar, a gente estuda agora o comutador dele com P, ou seja, a gente sabe que nós tínhamos visto também que o comutador de G com P tinha que ser 0, para que a translação espacial preservasse o valor esperado de P, certo? Foi outra coisa que a gente viu na aula passada. Se a gente substituir agora esse cara aqui, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que comutador de F de X com P igual a 0. Tá certo? Todo mundo concorda? Seguindo aquela mesma lógica aqui, pessoal, isso aqui significa que df dx tomado em x tem que ser igual ao quê? Um múltiplo da identidade qualquer, né? Isso, um múltiplo da identidade. Vou botar um alfa aqui. Não, desculpa. Esse cara aqui tem que ser 0. Certo? Porque isso aqui dá essa expressão aqui. Para isso ser 0, essa expressão tem que ser 0. Tá certo? Mas isso aqui diz que f de x pode ser um múltiplo da identidade. Certo? Esse f aqui está fazendo o mesmo papel daquele g minúsculo que a gente viu quando a gente impôs que a translação em x poderia ir em epsilon g
de x sobre h cortado, x mais y. Esse g aqui, ele te dá uma variação não trivial na fase, porque essa variação depende da posição, tá certo? E ele representaria também uma modificação no valor esperado do momento. A presença desse f também, entendeu? A gente descobriu que esse cara tinha que ser constante para que o valor esperado de f seja preservado. E a mesma coisa aqui, a gente descobriu que esse cara tem que ser constante para o valor de p ser preservado. Tá certo? Está correto derivar uma função no espaço de Hilbert em termos do del x de um outro espaço? Está correto no seguinte sentido. Pensa que você tem uma função de x. Tá certo? Lembra? Uma das técnicas que a gente usou para escrever função de operadores foi a seguinte. Você tem uma função de x, onde x é uma variável, toma valores na reta real, certo? Isso te diz que se essa função for bem comportada, for analítica, digamos na origem, você pode escrever esse negócio aqui assim. Derivada enésima, né, tomada em zero, x elevado a n sobre n fatorial. Certo? Aí você vai fazer o seguinte truque. Você vai falar o seguinte, eu vou definir um mapa que vai levar uma função de R para uma função de OP. Ou seja, F, ele leva R em R. Tá certo? Você quer levar essa F numa outra F til aqui, o chapéu, que leva OP V em OP V. Tá certo? E o mapa é o seguinte. Eu uso essa expressão, tá certo? E defino que F til é definido por somatório de n igual a zero até infinito, de Fn0, porque isso são números, tá certo? É tipo 5, 3, π, qualquer coisa. E aqui eu boto operadores. Porque se você lembrar das nossas continhas lá atrás, quando a gente define espaços operadores, a gente define esses espaços operadores e mostra que ele forma uma álgebra. Certo? Como ele forma essa álgebra, a gente pode definir polinômios nele. Tá certo? E a partir dos polinômios a gente pode definir séries de potência. Então a gente induz uma função no espaço dos operadores através das definições das funções em termos de séries de potência. Tá certo? Você pega uma função clássica, entre aspas, pega a série de potência dela, pega o operador que está aqui e leva para cá. Para um operador, essa definição aqui é tranquila, não tem muito mais o que você precisa fazer. Quando você tem mais operadores que não comutam, aí você tem que tomar cuidado, porque se aqui for uma série de Taylor de mais variáveis, é claro que você vai ter um y elevado a m aqui, o até outro somatório, a derivada aqui vai ser derivada de relação a x e y e tal. E aí você tem que ver como que você tem que fazer para definir a ordem certa que isso vai aparecer aqui. Porque claramente se x e y chapéu não comutarem, essa escolha seria diferente de botar o y aqui. Tá certo? Então, quando tem mais operadores, existe uma ambiguidade na definição das funções devido à questão do ordenamento. Tá certo? Tem várias técnicas mais avançadas para se livrar dessas ambiguidades, mas a gente não vai se importar com isso porque não vai ser relevante para a gente no curso. Tá certo? Então, como eu falei para vocês, né, quando eu expliquei, se você pega essa expressão aqui e calcula a derivada dela, e depois mapeia nessa função f chapéu, é a mesma coisa do comutador dela com p. Você mostra que você obtém resultados equivalentes. Então, simplifica a sua vida saber disso, porque aí você sabe derivar, é muito mais fácil derivar do que ficar calculando o comutador o tempo todo. Entendeu? Porque se você calcular o comutador aqui, ó, esse comutador do p vai aparecer aqui. Aí lembra que eu fiz o comutador de x elevado a n com p? Aí tira o x para um lado, tira o x n menos 1 para o outro, aí repete isso n vezes e você mostra que dá a mesma fórmula da derivada. Tá certo? É só isso, é uma questão só de simplificação do procedimento. Mas o certo seria assim, você pensar sempre que esse cara tem uma certa definição em termos de uma álgebra, de uma série de potência, e aí você calcula o comutador para todos os elementos daquela soma, ponto final. Isso aqui é só para simplificar.
Tá certo, pessoal? Então você vê que é importante essa imposição aqui, que é a imposição que define como que o gerador se comporta em relação aos valores esperados de x, ou seja, eu quero que o valor esperado de x seja deslocado para a direita com um fator de epsilon. Quando eu vejo isso do ponto de vista da álgebra de Lie, isso impõe que a álgebra de G tem que satisfazer isso aqui. Ou seja, que G tem que fazer parte da álgebra satisfazendo isso aqui. Quando eu imponho que ele não faz nada no valor esperado de P, eu obtenho uma expressão similar, só que eu botei em zero aqui em vez de H cortado em identidade. Eu preciso impor as duas coisas para fixar totalmente meu operador, né? Ou seja, agora que eu mostrei que F é isso aqui, o meu operador G, ele vai ficar como? Ele vai ficar P mais alfa. Tá? Normalmente a gente escolhe alfa igual a zero, que é a mesma coisa de eu dizer que aqui a gente sabe que G pode existir, mas a gente escolhe G constante. Tá certo? Desculpa, pode existir ser constante, mas a gente escolhe G igual a zero. Tá certo? Essa álgebra aqui com esse G também funcionaria, tá certo? Com essa identidade aqui. Porque ele estaria sempre transformando os seus estados com uma fase constante aqui. Ok? Mas é menos conveniente. Então, a gente, como não faz muita diferença, a gente tira, tá? E define G com alfa igual a zero. Ou seja, o gerador de translação vira exatamente o momento conjugado. Translação no espaço. No espaço. Espaço. Ok? Beleza. Essa é passiva. Eu estou mostrando que os operadores se comportam, né? A transformação passiva é a transformação nos operadores. A transformação finita nos operadores é mais complicada, em geral. Nesse caso ela é simples, mas como ela pode ser mais complicada em geral, eu defino a transformação nos operadores em termos de transformações infinitesimais. Quando eu faço isso, em vez de eu ter, né? Em vez de eu ter que estudar esse cara aqui, eu só preciso estudar esse cara aqui. X, G. Tá certo? É mais fácil trabalhar com a álgebra de Lie do que com o grupo finito, certo? Bom. A gente conclui então que o gerador de translação é o operador momento. Não, a gente concluiu que ele pode ser escrito assim, e nós escolhemos alfa igual a zero. Agora, se a gente não escolher que alfa é igual a zero, esse alfa tem a ver com o quê? O sistema? Tem a ver com o fato de você estar trabalhando num espaço projetivo e que você faz uma transformação. E se sua transformação, uma transformação T atuando no seu espaço aqui, ela te leva em qualquer vetor, linha aqui, exponencial de I, θ constante, essa transformação ela é idêntica para qualquer θ. É só o fato de isso aqui é o simples fato de que você está no espaço projetivo. Certo? Ou seja, são duas transformações idênticas. Né? Se essa é assim e você tem uma outra que é assim, que vai no mesmo psi linha, o mesmo psi linha, só que agora exponencial de zero, só para ficar evidente. Né? Essas duas transformações aqui, elas são a mesma transformação. Quando você considera ela, não no espaço das transformações em vetores, mas quando você considera ela como transformação no espaço dos raios. Né? Elas estão levando esse raio no mesmo raio. Então é a mesma transformação. Tá certo? Ok? Então, as liberdades e ambiguidades estão tanto na versão passiva quanto ativa e são compatíveis, certo? Agora vamos ver direitinho aqui, uma coisa que a gente já viu lá no semestre passado, eu só vou relembrar aqui. Ou seja, se eu tenho uma transformação epsilon aqui, aí vocês me digam quanto disso aqui está fresco na cabeça de vocês.
né? Epsilon, a gente mostrou que isso aqui vai ser igual a ômega de T epsilon. T epsilon. T epsilon. Vocês lembram disso? Não? Pensa então que eu encontrei uma série de, uma regra para encontrar essa função em termos de uma série de potência, certo? Ou seja, é aquilo que eu estava explicando antes, o seu ômega de x e p, ele precisa ser definido como um somatório complicado aqui de potências de x, né, e potências de p. Certo? É claro que eu não vou escrever tudo aqui, mas aqui eu tenho todos os possíveis ordenamentos nessa somatória aqui, eu posso ter, em princípio, todos os possíveis ordenamentos. Ou seja, se eu tenho aqui 5 e 3, eu posso ter o termo x à quinta, p ao cubo, mas eu também posso ter nesse somatório o termo x à quarta, p, x, p ao quadrado. Tá certo? Então, né, essa soma é complicada. Ela tem aqui um ômega n, m, tá certo? E aí eu vou ter várias dessas expressões para cada um dos possíveis ordenamentos. Certo? Eu poderia escrever uma expressão geral para isso, mas acho que ia ficar tão complicado que não ia ajudar vocês muito a entender. Mas não importa. A gente só precisa dizer que existe uma definição do ômega, e essa definição do ômega vai envolver termos desses tipos aqui. Certo? Então vamos pegar esse aqui mais complicado e ver o que acontece quando eu sanduichar ele com um T epsilon dagger e um T epsilon do outro lado. Então fica assim. T epsilon, aí eu botei assim, x a quarta, p, x, p ao quadrado, t epsilon dagger, né? Porque a gente sabe que isso aqui vai ser um somatório dessas potências complicadas, isso aqui é um número, então não preciso me preocupar com ele, tá certo? E aí meu somatório vai passar a ser esse somatório dessas mesmas potências, só que agora com esses t's aqui. Tá ok? Beleza. Só que agora é fácil, né, pessoal? Eu pego esse meu primeiro T epsilon aqui, mantenho ele quietinho. E esse cara é x à quarta. Eu vou separar como x e depois vou botar um x ao cubo aqui. Mas entre o x e o x ao cubo, eu vou botar T epsilon dagger. Porque eu sei que isso aqui é identidade. Certo? Porque isso aqui é um operador unitário, a gente viu lá atrás. Então agora vai ficar assim, ó, x ao cubo, né? P, x, p ao quadrado, t epsilon, certo? Você vê que agora o meu x, meu primeiro x apareceu entre t's. E eu tenho agora o mesmo t aqui. Mas veja, a expressão que sobrou aqui, pessoal, é tipo a expressão que eu tinha anterior, o t dagger na esquerda e outro t aqui. Eu posso repetir o procedimento aqui, separar esse x ao cubo em x e x ao quadrado, botar um t dagger e fazer essa mesma separação de novo. Ou seja, quando eu terminar, eu vou ter uma coisa assim, ó, t dagger x t epsilon a quarta vezes t epsilon dagger p t epsilon vezes t epsilon dagger x t epsilon, mesma coisa, t epsilon dagger p t epsilon ao quadrado e acabou. Se eu não esqueci ninguém, acabou, né? Vocês concordam? Uhum. Bom, é só você abrir isso aqui e usar o fato dos operadores serem unitários para espremer esse negócio de volta aqui. Então, do ponto de vista da função, uma função é assim, eu boto qualquer coisa aqui e substituo na expressão dela.
que quer que seja que esteja aqui, eu boto aqui. O que quer que seja que esteja aqui, eu boto aqui. Então você vê que essa aplicação aqui, ela te leva naturalmente a essa expressão aqui. Porque essa aplicação, termo a termo, é a mesma coisa de eu substituir onde tinha x por t dagger xt, e onde tinha p eu substituo por t dagger pt. Tá certo? Que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Tá certo? Então, é bem simples entender que, uma vez que as funções estão definidas em termos de séries de potência, isso aqui tudo é possível. Certo? Você vê que tudo ficaria extremamente complicado se a gente tivesse que lidar com funções não analíticas, funções que não têm série de potências, funções complicadas. Certo? Mas a gente não vai lidar com elas, não. A conclusão, eu estou mostrando que essa fórmula faz sentido. Agora a gente vai entender quais são as consequências disso. Certo? Então, se eu faço aqui um T-epsilon hamiltoniana T-epsilon, né, a gente pode lembrar que a nossa hamiltoniana é sempre uma função de x e p. P quadrado sobre 2m, né, mais alguma coisa e tal. Então, você pode pensar que isso aqui é T epsilon, H de x chapéu, P chapéu, T epsilon. Certo? Mas isso aqui é nada mais do que T de H de T epsilon dagger x, T epsilon, P epsilon, P epsilon. Tá certo? Mas, pessoal, a gente descobriu que quando a hamiltoniana é simétrica, ou seja, a hamiltoniana comuta com o P, ou G lá no caso, então ela não depende da posição. Significa que, nesse caso, isso é igual a H. Sabendo agora da ação desse negócio aqui, a gente sabe que isso aqui é o seguinte, H de x chapéu mais I epsilon, o P não muda, foi assim que a gente construiu, isso aqui é H de x e P. Que remonta àquela noção clássica de invariância por translação. Ou seja, sua hamiltoniana, ela te dá a mesma energia clássica, o número, quando você desloca o seu sistema para a direita. Agora, o que você está obtendo é que o operador hamiltoniano que gera a transformação temporal, ele é o mesmo funcionalmente quando você desloca o seu sistema para a direita. Certo? É porque você não tem mais um número conservado, entendeu? A gente vai ter outras coisas que vão acontecer aqui que eu vou discutir agora. É outra abordagem para o mesmo fenômeno aplicado em outra situação. Mas o fenômeno é o mesmo, digamos assim, no sentido de que existe alguma coisa que é conservada quando você tem invariância do seu sistema sobre translação, ou uma invariância sobre uma transformação qualquer, entendeu? Essa é a semelhança. Isso, essa é a semelhança, certo? Bom, quando a gente faz isso na mecânica clássica é a mesma coisa, né, pessoal? Se eu faço uma translação na mecânica clássica, simplesmente minha posição x ganha um vetor. Ou seja, se eu tenho minha hamiltoniana clássica aqui, de x e p, e faço uma translação, ela basicamente vai ficar assim, x, onde x é a posição, mais epsilon e p. Certo? Se a minha hamiltoniana tem essa simetria aqui, o teorema de Noether garante que a energia é conservada. Certo? Ok. Aqui, pessoal, a gente pode lembrar o seguinte. Do ponto de vista... Você lembra do ponto de vista de Heisenberg? Isso aqui. Né? O operador depende do tempo. Eu boto a evolução temporal no operador. Isso aqui vai me dar isso aqui, ó. Tá certo? Ou seja,
o momento linear é conservado no sentido de que, se você quiser tentar pensar no mais próximo da mecânica clássica, é você fazer o ponto de vista de Heisenberg, e no ponto de vista de Heisenberg, a invariância da newtoniana por translação te leva à conservação do operador. Tá certo? Mas é claro que a conservação do operador é um negócio mais abstrato. O que significa conservação do operador? Conservação do número eu sei. Significa que se a partícula está andando com momento linear, ela vai continuar com aquele momento linear para sempre. Agora, o que significa o operador ter o operador ser conservado? Certo? A gente tinha visto também o seguinte, o operador P de T, ele vai ter agora autovalores de T. Né? Ou seja, a gente viu que o autovalor do operador depende do tempo também. Só que se esse operador for constante, o autovalor é constante também. Tá certo? Então, o que vai ser conservado aqui, no caso, mais próximo de uma medida tal qual a gente faria na mecânica clássica, são os autovalores dos operadores. Ou seja, se você tem uma simetria de translação, esse operador é conservado, e o fato dele ser conservado do ponto de vista de Heisenberg é que os seus autovalores são constantes. Ou seja, eu sei que isso aqui vai ser P de T, Pzinho, tá certo? Mas eu sei que esse cara vai ser uma constante. É uma função, em princípio, do tempo, mas que por acaso é constante. Certo? Basicamente, a discussão de invariantes de translação. Isso. Significa que se o seu sistema não depende de onde você faz o experimento, significa que os autovalores que você vai medir, do ponto de vista de Heisenberg, vão ser constantes. Certo? Porque, assim, pensar nos autovalores do momento é um pouco mais complicado, mas pensa nos autovalores da posição. Né? Do ponto de vista ativo, do sistema passivo, o seu x pode estar mudando no tempo. Né? No Heisenberg é assim, lembra? O x está mudando no tempo, mas o vetor de estado está parado. Então, nesse caso, você tem um x de t aqui, tá? Que te diz aonde que vai estar um autovalor que inicialmente estava em x0, depois de passar um tempo ele vai estar em xt. Um autovalor significa que, se por acaso seu sistema fosse representado por aquele autovetor no tempo t0, ele simplesmente ia se deslocar de t0, de x de t0 para x de t1. Tá certo? Então, ele ser conservado significa só que x seria constante. Tá? É mais fácil de pensar, porque um negócio conservado, a posição é conservada, significa que se a posição quando começou aqui, ela continua aqui. O momento é a mesma coisa, significa que se o negócio começou com uma certa distribuição de momento, ele vai continuar com aquela distribuição de momento. Certo? Tá? Beleza. Veja, isso aqui é do ponto de vista de Heisenberg. Se você faz isso aqui, pessoal, IH cortado B dt do valor esperado de P, né, vocês podem lembrar que essa expressão, ela meio que independe se você está usando o Heisenberg ou Schrödinger. Por quê? Porque, veja, se você estiver usando o Heisenberg, P vai ser igual a psi0, P, psi0. Vou botar zerinho aqui. Só que o meu P é de T. Certo? Essa invariância translacional acontece com a transformação passiva? Não, ela acontece porque eu estou supondo que a minha newtoniana é invariante por translação. E eu estou vendo que, se a minha newtoniana é invariante por translação, a consequência, por exemplo, é que o momento é conjugado, o momento é conservado. Que é a mesma coisa que você tem na mecânica clássica. Né? Se sua newtoniana é invariante por translação, o momento linear é conservado. E a energia é conservada. Então, a energia é conservada porque a newtoniana não depende especificamente do tempo, é por outra razão, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, do ponto de vista de Schrödinger, essa mesma expressão, ela é escrita assim, ó. Agora é o psi de t, o meu momento sem dependência no tempo, ou seja, é o meu operador Schrödinger, e o meu p, meu psi de t. Tá? Em ambos os casos, você pode calcular essa expressão aqui
D dt, obtém isso aqui é o valor esperado do comutador de P com H. Deixa eu ver se eu não peguei a ordem errada. Isso. Certo? Então, do ponto de vista que une Schrödinger e Heisenberg, essa conservação pode ser vista também como a conservação do valor esperado. Certo? Ou seja, o valor esperado de um certo operador quântico é conservado, ou seja, é igual a zero, porque né, isso aqui dá zero, logo isso aqui é zero. Quando você tem a invariância da Newtoniana, lembra, isso aqui ser zero é a consequência da invariância da Newtoniana por translação temporal. Quando isso é zero, naturalmente esse cara aqui é zero, isso aqui ser zero significa que o valor esperado do P é uma constante. Significa que o sistema evolui, mas a média dele, né, o valor esperado aqui, a integral de P da probabilidade, vai ser constante. Certo? Eu estou tentando dar para vocês todos os pontos de vista, maneiras diferentes de entender essa conservação, tá, pessoal? Ok. Do ponto de vista clássico, a gente tem a mesma coisa, eu acho que a gente não precisa fazer isso, mas é importante a gente ver o seguinte: esse conjunto de transformações, ela te diz que se você tem transformações que xi, pj são dadas por i, h cortado, delta e j, tá certo? Essas transformações vão ser unitárias. Ok? A gente viu isso quando a gente viu que esse cara aqui tem que ser unitário. Do ponto de vista quântico, isso aqui está associado, do ponto de vista clássico, isso está associado ao fato de que esse tipo de transformação são as transformações que preservam isso aqui. Ou seja, transformações que preservam parênteses de Poisson são transformações canônicas, tá certo? E as mesmas transformações vistas do ponto de vista quântico são as transformações que preservam os comutadores, tá certo? E, portanto, são unitárias. Ok? O que é natural, já que é para a regra de quantização de Dirac, a gente sabe que esse cara é levado nisso aqui. Então, se você preservou esse cara aqui, claro que você tem que ser levado, você tem que levar essa álgebra na mesma álgebra dos operadores, tá certo? Você não poderia ter uma coisa diferente. Ok? Bom, isso aqui, tudo que a gente está vendo, a gente argumentou que é mais fácil de ver do ponto de vista das finitas, tá certo? Mas a gente também discutiu que a gente pode sair das infinitesimais para as finitas, de volta, né? Aplicando transformações infinitesimais seguidamente até recompor a transformação finita. Ou seja, a gente pode ver as consequências disso em transformações mais complicadas. Ou seja, se P, né, você pode facilmente se convencer que P comuta com U. Todo mundo lembra quem é U? O operador o propagador, né? Que é basicamente uma exponencial da Hamiltoniana. Certo? Quando a Hamiltoniana não depende explicitamente do tempo. Então, se isso aqui é uma função só de H, é naturalmente que se esse cara comuta com H, esse cara comuta com U também. O que significa isso? Digamos que você está medindo alguma coisa associada ao seu estado num tempo t qualquer. Certo? Só que seu estado num tempo t nada mais é do que P, U, psi aqui. Zero. Certo? Ou seja, você propaga seu estado inicial para o seu estado final usando o propagador. Ok? Mas se isso é verdade e isso é verdade, significa que o que é que seja que você esteja medindo aqui, ó, esse cara comuta, você pode medir nesse cara aqui. Tá certo? Então, por exemplo, se esse cara aqui é o próprio autovetor desse operador, não sei se eu...
Digamos, por exemplo, que o meu psi inicial seja o estado P, linha, certo? Ou seja, o meu sistema se encontra inicialmente com um momento totalmente definido, ou seja, ele é totalmente indeterminado na posição, mas eu sei que minha partícula está com o momento P' fixo, certo? Então, se eu aplicar o meu operador P aqui, vai dar essa expressão, só que esses caras comutam, eu posso calcular aqui. Agora, como o meu psi0 é o meu P', isso aqui vai dar P' psi de T. Tá vendo? Então, nesse caso mais simples, em que meu psi é exatamente P', então, inicialmente, se eu medir ele depois de um tempo, ele vai continuar com aquele mesmo momento. Tá? Então, o momento está conservado. Ok? Para qualquer tempo depois. Certo? Não só infinitesimal. Okay. Beleza. Bom, então a gente viu como definir translação, como que a translação precisa ser... Quais são as imposições necessárias para que a translação seja definida totalmente, ou seja, a gente precisa impor o que a gente quer como transformação, tanto para P quanto para X, tá certo? A gente viu isso do ponto de vista ativo, a gente viu do ponto de vista passivo, a gente viu as consequências físicas, a gente viu como que isso aqui, o que aparece conservado, o que não aparece, a gente viu como que isso modifica funções, tá certo? Ou seja, modificando os argumentos dela a partir de expressões desse tipo, tá certo? Então a gente deu meio que uma visão panorâmica desse tipo de transformação, tá certo? Agora vamos dar um passo para trás e vamos ver isso do ponto de vista de grupo, ou seja, essas transformações aqui, elas formam um objeto matemático, um espaço matemático chamado grupos, tá certo? E a gente vai estudar um pouco esses grupos e entender como que eles funcionam, para a gente aplicar eles agora, essas mesmas ideias, para contextos mais amplos, tá certo? Alguma dúvida? Bom, vamos lá. Então, a gente vai começar com a seguinte ideia. T, epsilon, aplicado em x, como a gente definiu, nos leva a uma coisa do tipo T, x mais epsilon. Certo? Isso aqui são coisas que a gente já viu, mas agora eu vou extrair a estrutura do que está acontecendo, tá? Se eu aplicar, botar um epsilon 1 aqui. Se eu aplicar um T, epsilon 2, T, epsilon 1, de x, a gente vai obter, bom, isso aqui é isso aqui, mas a ação de um T epsilon 2 num estado de posição qualquer, a gente sabe como é que é. Então, isso aqui vai ficar x mais epsilon 1 mais epsilon 2. Tá certo? Mas veja, pessoal, esse lado direito é a mesma coisa de eu aplicar T epsilon 1 mais epsilon 2 em x. Mas a gente sabe que essa ação é associativa, então eu posso pensar desta forma, mas eu também posso pensar desta forma. Então, 2t epsilon 1 x. O que mostra pra gente, naturalmente, que t epsilon 2 t epsilon 1 é igual a t epsilon 1 mais epsilon 2. Tá certo? Ou seja, eu tenho um subconjunto dos meus operadores, né? Então eu tenho esse espaço aqui. É um espaço grande, são todos os operadores que levam vetores de V em V, né? Eu tenho um subconjunto desse cara aqui. Como é que eu vou chamar ele? Eu vou chamar de G. Uma barrinha aqui. É um subconjunto desse cara. Né? Tal que G é igual a esses T épsilons aqui.
Tá certo? Então veja, o meu G é um subconjunto desse cara aqui, né? Um subconjunto desse cara aqui. E dentro do meu G eu tenho uma álgebra bem simples. Tá certo? A álgebra que eu tinha aqui era uma álgebra complicada. Eu teria que, para eu ter, digamos, a tabela de multiplicação dessa álgebra, eu preciso saber como que é o efeito de todos os operadores de V em todos os outros operadores de V. Essa álgebra aqui é mais simples, tá certo? Ela vai formar um grupo. Acho que é um passarinho, não sei. É o quê? Ah, o macaco mesmo? Ah, tá. Bom. Então, essa álgebra aqui, ela vai ter umas propriedades a mais, tá certo? Por exemplo, eu sei que essa álgebra, eu vou ter o seguinte, eu vou ter T, epsilon, mas sabendo da composição, que a composição se dá dessa forma aqui, eu sei que T epsilon vezes T menos epsilon é igual a identidade. Nesse caso, basta você ver que E1 mais E2 é igual a E2 mais E1 para ver que eles comutam. O que faz desse grupo o que a gente chama de um grupo abeliano. Tá certo? É um grupo em que a ordem da aplicação das operações não importa. E vai ser basicamente o único abeliano que a gente vai ver, são as das translações, tanto espaciais quanto temporais. Quando a gente sair disso, os grupos todos ficam não abelianos. O que complica bastante as coisas, mas é que dá mais riqueza para a teoria também. Certo? Mas o que significa isso aqui para uma álgebra? Que essa álgebra tem uma divisão. Eu estou dividindo, ó, A dividido por A igual a 1. Igual o número dos... Se eu pegar os números reais e tirar o zero, eu também tenho uma álgebra desse tipo. Certo? Essa propriedade aqui, ou seja, o elemento inverso, né, mais essa lei de composição que a gente tem aqui, diz pra gente que, na verdade, esse subconjunto aqui é um subconjunto, é um grupo de Lie. Tá certo? É um grupo de Lie, nesse caso, a um parâmetro. O que isso significa? Significa que os matemáticos classificaram uma série de estruturas e uma delas classificadas por eles se chama grupo. E o grupo é esse conjunto você pode pensar... Você não precisa pensar como um conjunto de transformações de um outro espaço. O que os matemáticos fizeram depois de um tempo, o que foi bastante importante para a gente, é livrar o grupo do espaço onde ele está transformando. Veja, aqui o grupo ele está sempre pensado como um subconjunto de transformações lineares num certo espaço V. Mas no momento que você vem para cá, você poderia definir essa estrutura matemática diretamente aqui, nessas regras, sem fazer nenhuma menção a um espaço onde ele transforma. Aí você se pergunta, bom, mas por que eu faria isso? Porque você poderia falar o seguinte, bom, eu entendo o grupo como um objeto matemático por si só. Será que eu posso encontrar outros espaços que ele pode transformar? Na verdade, será que eu posso fazer coisas mais complicadas do tipo, eu posso encontrar todos os possíveis espaços que ele pode transformar, e eu posso classificar todos os possíveis espaços que ele pode transformar e encontrar quais que são redutíveis e quais que não são redutíveis? Tá certo? Isso é teoria de representação de grupos de Lie, que é importantíssima, porque a gente vai usar bastante para encontrar, por exemplo, spin de partícula. A gente vai pegar o grupo de rotação, a gente vai abstrair ele daquilo que ele transformava originalmente, que eram vetores no espaço tridimensional, vai pensar nele como simplesmente uma regra de composição de objetos matemáticos. E a gente vai buscar representações desses caras. E a gente vai classificá-las e mostrar que existem as representações inteiras e as semi-inteiras. A gente vai mostrar que as inteiras vão servir para representar, por exemplo, o momento angular físico, mas as semi-inteiras vão servir para representar spin. Né? Então a gente vai mostrar isso justamente fazendo esse passo matemático aqui. A gente encontra dentro da nossa estrutura uma coisa que parece uma subestrutura, mas abstrai ela e busca outras representações dessa subestrutura e descobre que na verdade você tem mais coisa do que você tinha inicialmente. É aquele grupo SO3 que tinha dito na aula. Por exemplo, a gente vai estudar bastante o SO3. O O3 e o SO3. Esses outros espaços de transformação não estão contidos em V. Não.
Não necessariamente. Eles podem ser diferentes. O que é bastante estranho, né? Porque eu posso começar a fazer perguntas para vocês. Bom, o SO3, como é que o SO3 age no espaço de uma dimensão? Aí você fala, como assim? O SO3 é rotação em 3 dimensões? Como é que... Não, mas a gente vai descobrir que tem maneiras que o SO3 age em espaço de 5 dimensões, 6 dimensões, 7 dimensões. Tá certo? De forma irredutível, inclusive. De forma que você não consegue pegar um pedaço desse espaço de dimensão 6 e descobrir que quando você gira, na verdade, são dois vetores. Esse cara aqui só se mistura entre si e esse só se mistura entre si. Não. Todo mundo se mistura com todo mundo. É alguma coisa que quando você gira tridimensionalmente, todos eles necessariamente se misturam. Tá certo? O que, bom, a gente já falou algumas vezes, e na hora que eu for mostrar isso para vocês, eu vou falar de novo, que isso está associado, por exemplo, a tensores. Ou seja, eu posso dar exemplos de objetos matemáticos que representam estruturas físicas mais ou menos fáceis de interpretar, que tem essa propriedade. Ou seja, o negócio tem 5 dimensões, e quando você gira, todas se misturam, e você entende por que isso acontece. Certo? Mas esse tipo de grupo, pessoal, ele tem uma propriedade extra. Porque, por exemplo, não sei se alguém aqui já estudou física atômica molecular, o pessoal estuda muito o grupo de cristalografia. Então você faz transformações discretas, né? Então você tem lá uma estrutura, uma molécula, a molécula parece uma pirâmide, aí você pode girar a pirâmide de várias formas a manter a forma da pirâmide, e aí isso vai te dar certos grupos, vão dar simetrias, vão dar estruturas especiais para suas energias e tal, né? Esses grupos, eles são diferentes por causa disso aqui, ó. Ou seja, essa parte da estrutura de que epsilon está sendo tomada num R, que é uma variedade, e o fato de que esse cara existe, ou seja, você tem identidade, você tem esse elemento inverso e você tem um parâmetro que é continuamente variável. E não só variável, mas você pode pegar um número real qualquer e deformando ele, ou seja, você vai tirando épsilons dele até ele chegar na origem. Isso que vai fazer desse grupo um grupo de Lie, certo? Ou seja, o grupo de Lie ele pode ser estudado como uma variedade. Então toda aquela estrutura que vocês eventualmente viram em Física Matemática 2 de variedade se aplica aos grupos de Lie, certo? Então você pode mapear localmente isso no espaço unidimensional, tá certo? Inclusive, em várias áreas da física, vocês vão ver que o próprio espaço real pode ser pensado como, na verdade, a variedade que representa o grupo de translação. Então, veja, olha a inversão maluca que a gente acaba fazendo na física. A gente tem um espaço onde existem translações. Aí a gente pega as translações e descobre que transladar é, na verdade, formar um grupo, que é um objeto matemático. Ou seja, eu translado para cá, depois translado para cá, é a mesma coisa fazer uma translação só. Eu translado para cá, eu translado para cá, é a mesma coisa fazer uma translação só. Então, agora eu pego como que eu posso transladar coisas e parametrizo essas coisas. Só que veja, um grupo de transformação de translação em 3 direções, ele seria uma coisa assim. E eu posso ver como que essas translações se compõem. Eu aplico esse cara aqui em outro, aí digamos que eu aplico esse cara num outro que tem assim, epsilon linha, epsilon 2 linha, epsilon 3 linha, tá certo? Se eu calcular o produto desse com esse, eu não mostrei isso ainda, mas eu acho que é fácil vocês extrapolarem, vai dar epsilon 1 mais epsilon 1 linha, epsilon 2 mais epsilon 2 linha, epsilon 3 mais epsilon 3 linha, tá certo? Então a regra de composição das translações, ela te dá como que esse grupo aqui se compõe, tá certo? E a dimensão desse grupo acaba coincidindo com o espaço das translações, o espaço o qual eu estava transformando. Tá vendo? Isso aqui não são posições no espaço, são translações no espaço. Mas translações no espaço e posições no espaço se confundem. Se eu defino uma origem, qualquer posição não é nada mais do que uma translação a partir daquela origem. Tá certo? Então, às vezes, você pode, por exemplo, pegar o próprio grupo de Poincaré, que é o grupo que tem todas as simetrias de Minkowski, e você descobre que o espaço que a gente habita é parte dessa variedade, de todas as transformações possíveis. Tá certo? E em várias áreas da física e da matemática, esse ponto de vista, por mais abstrato e meio estranho que ele seja, ele é muito útil para você estruturar a sua teoria em torno dele. Certo? Isso aqui é um pouco mais avançado. Bom,
como eu falei para vocês, o grupo de Lie, ele tem uma série de características interessantes. E uma delas é que a gente pode estudar ele em torno da origem, né? Ou seja, a gente viu, por causa dessa regra de composição, da existência do elemento inverso e da existência do elemento neutro, que está tudo dentro dessa estrutura aqui, a gente viu que a gente pode escrever um TA como sendo o limite de n, não, o limite de n indo para infinito de t a n elevado a n. Todo mundo concorda? Pega um n constante, não pega o limite ainda não. Pega n igual a 5. Então, isso aqui eu estou dizendo que t a é igual a t a sobre 5, t a sobre 5, né? 5 vezes t a sobre 5. Mas pela regra de composição, isso aqui é igual a TA sobre 5 mais A sobre 5, 5 vezes, naturalmente, isso aqui é TA. Tá certo? Mas por que eu faço isso? Porque se isso é verdade para qualquer n, isso é verdade para um n tão grande quanto eu queira. Tá certo? Se é verdade para qualquer n, é verdade para n igual a 10 elevado a 10, elevado a 10, elevado a, sei lá, qualquer coisa. Gigante, certo? Significa, então, que esse número que aparece aqui nesse limite, ele pode ser tão pequeno quanto eu queira. Porque isso aqui é um número finito, né? Um número real finito, 5, 20, 300, sei lá, comprimento do universo, não importa. Eu sempre vou ter um n maior que o comprimento do universo, ok? Então, se eu faço isso, então eu posso reescrever esse TA aqui assim. TA é igual limite de n indo para infinito. E aqui, o que aparece aqui dentro tem um argumento pequeno. O n é muito grande, mas aqui é pequeno. Pequeno eu sempre posso escrever assim. I, A, P sobre N, H cortado, elevado a N. O que é esse A? É um número real. A gente está usando ele como argumento do nosso operador de translação espacial. É quanto que eu estou transladando, certo? Só que agora não é mais epsilon, ele pode ser um número grande, pode ser um número qualquer. Okay? Bom, a gente tinha visto essa expressão aqui, essa expressão valia justamente quando aqui era um epsilon. Mas o A não é mais epsilon, né? Mas o que aparece agora é A sobre N. Só que, pessoal, se você expandir essa expressão aqui, usando o binômio de Newton, vocês vão encontrar digamos, uma série de potências aqui, que vai até uma certa potência, vai até uma certa potência de P elevado a N, e você pode calcular essa série de potências para N's maiores, maiores, maiores. Eu espero que vocês já tenham feito essa conta uma vez, mas se não tiverem, basta vocês fazerem para descobrir que TA vai ser igual a exponencial de menos I A P sobre H cortado. Tá? Coisa que nós já tínhamos visto também. Certo? Então, lembrando que função de operadores é sempre pensada com essa série de potência, então isso aqui é só digamos, uma maneira compacta de escrever aquela série de potência da exponencial. Certo? Ok. A gente tinha visto também tinha visto isso aqui, x menos a, tá certo? E é claro que isso tudo tem que ser consistente, né? Ou seja, se eu expando esse cara aqui em série de potência em torno de a igual a zero, eu vou obter o quê? Eu vou obter somatório de n, 0 até infinito, psi de x derivado n vezes, menos a elevado a n sobre n fatorial. Tá certo? Mas do lado esquerdo eu tenho a mesma coisa. Certo? Ou seja, do lado esquerdo eu tenho essa expressão aqui. Vou botar ela aqui. Menos I A. Tá certo? Psi.
Mas aí, pessoal, a gente pode fazer aquele mesmo curto-circuito e descobrir como que esse operador se representa atuando em funções de onda, né? Então, é fácil ver, nesse caso, que isso aqui vai simplesmente dizer para a gente que quando atuando em funções de onda, você pode escrever esse operador direto assim, ó. TA vai ser igual a exponencial de menos A, né? Lembra que P é menos IH cortado ddx, né? Se eu substituir menos IH cortado ddx aqui, menos com menos fica mais, I com I fica menos, o H cortado corta, então vai ficar assim, del x. Lembrando que isso aqui é o operador pensado para atuar em funções de onda, tá certo? Não vetores de estado, certo? Só uma simplificação. Mas é óbvio isso aqui, né? A gente sabe que isso aqui dá isso aqui. Isso aqui é a série da exponencial, né? O menos A elevado a N, esse operador aplicado sequencialmente nessa função, certo? Então está tudo consistente. A gente pode já ter uma cara explícita para o nosso operador de translação no espaço das componentes do seu vetor de estado, que a gente comumente chama de função de onda. Isso aqui é mais uma ferramenta para a gente. Ok. Deixa eu ver aqui se isso vale a pena. Vamos comparar então um pouco essas transformações aqui finitas com o caso da mecânica analítica, né, com a mecânica clássica. Então a gente sabe já que ômega se transforma assim. Certo? E agora a gente sabe que isso aqui é exponencial de IAP sobre H cortado, ômega, chapéu, exponencial menos IAP sobre H cortado. Certo? Como que eu faço essa conta aqui? Alguma ideia? Complicado, né? Então, tem uma fórmula complicada, com o nome de uns 3, 4 matemáticos diferentes, né? Fórmula de Baker, Campbell, Hausdorff, né? Dos caras que fizeram o seguinte, eles expandiram esse cara em série de potência, eles expandiram esse cara em série de potência e foi pegando todos os termos e organizaram numa fórmula, tá certo? Então, isso aqui vai te dar, isso aqui vai ser igual a o ômega chapéu, porque quando é identidade vezes o ômega. Aí, o próximo termo vai ser uma coisa assim, A menos I sobre H cortado, comutador de ômega com P, certo? Mais 1 sobre 2 fatorial, A ao quadrado, menos I sobre H cortado ao quadrado. Aí eu vou ter uma coisa assim, ômega P, comutador com P. Tá certo? Então, é claro, eu não vou escrever essa fórmula aqui, vocês podem procurar depois, no livro tem, na internet também. Tem várias variações dessa fórmula, tá? Mas ela basicamente diz como que você compõe exponenciais de operadores, certo? E aí essas exponenciais de operadores você compostas vão te dar coisas em termos de comutadores desses caras, certo? Isso que é interessante. Ou seja, essa transformação toda, que por mais que ela seja não trivial, ou seja, não trivial não, que ela não seja infinitesimal, ela vai estar sempre associada à álgebra do grupo, tá certo? Ou seja, se você conhece a álgebra do grupo, você conhece como é que os geradores comutam ou não comutam, você consegue escrever a versão finita. Claro que na prática ninguém faz isso aqui, talvez no computador você faça, mas eu não me lembro de alguma coisa ser muito útil, essa fórmula ser útil, além de simplesmente provar para casos em que, não, então se comuta esse negócio dá zero e tal, simplifica as coisas, entendeu? Ou, por exemplo, você mostra que se esse operador não comuta com esse, mas o comutador desse com esse é uma constante, então você sabe que uma constante, não, é a identidade, você sabe que a identidade comuta com todos os outros. Aí você às vezes trunca, aí você pega, por exemplo, classes de ômega, em que uma vez que você comutou n vezes com p, você chega numa identidade. Seria tipo um ômega polinomial em x. Então você consegue provar coisas razoavelmente mais fáceis usando fórmulas desse tipo aqui, certo?
Bom, se eu faço uma transformação não observável clássico associado ao mesmo tipo de transformação aqui, eu vou obter que a variação do meu observável clássico vai ser igual à variação no meu parâmetro vezes o meu gerador aqui. Certo? Isso aqui está claro para todo mundo? Né? Esse cara aqui é um observável clássico. Então, ele é uma função. Lembra que a definição de observável clássico são as funções quaisquer de x e p. Okay? Então, esse cara aqui, x e p. Certo? E a gente sabe que a transformação gerada nesse cara aqui, por exemplo, pelo grupo de translação, é dado por esse cara aqui. Né? Isso é fácil de ver, porque ômega p. Se o que você todo mundo lembrar, me avisa que eu paro de fazer, tá? Então isso aqui vai ser del ômega, del x, del p, menos del ômega, del p e del p, del x. Só que isso é zero, então não tem mais nada aqui. E esse cara aqui é 1. Certo? Então é natural, ou seja, se eu estou transladando isso aqui de x para x mais alguma coisa, x mais delta a, então a diferença no meu ômega é isso aqui. Certo? Isso está claro para todo mundo? Ou seja, no limite de A indo para zero, ou delta A indo para zero, a gente tem que delta W, delta A vai ser igual a D ômega del X. Certo? Que é isso aqui. E agora a gente vai ver como que isso faz contato com essa fórmula aqui. Certo? Bom, agora eu poderia fazer a mesma coisa para a derivada segunda. Eu poderia pensar o seguinte, como é que varia essa quantidade aqui? Certo? Se eu fizer isso, eu vou encontrar d del A, del x2, vai ser igual a del x com p. Todo mundo concorda? É a mesma coisa que eu tinha antes, só que agora o meu novo observável físico é a derivada do meu antigo. Tá certo? Estou chamando isso aqui de observável físico. Mas isso é essa mesma expressão aqui, isso vai dar ômega. Tá certo? Bom, se isso aqui é verdade, eu posso substituir esse cara de volta aqui. Naturalmente eu tenho que del ômega del x2 vai ser igual ao parente de Poisson de ômega P com P. Certo? Então, se eu pensar agora numa translação finita, o que vai acontecer? Significa que o meu de x menos A, só para ficar igual ali, com P, vai ser igual ao quê? Série de Taylor, uma claro, se você preferir, de menos A elevado a n. Tá certo? Até aqui tudo bem? Com aquela expressão ali, isso aqui vai dar ômega menos esse cara aqui, ômega e P, tá certo? Vezes A, que é o primeiro termo, depois menos, aí eu vou ter esse cara aqui, desse cara aqui, com P, A ao quadrado mais A ao quadrado sobre 2 fatorial e assim por diante. Que vai parecer essa fórmula aqui, tá, pessoal? Então, assim, a fórmula é complicada, mas ela não é surpreendente porque você já encontra uma estrutura similar de parente de Poisson, de parente de Poisson, de parente de Poisson, já na mecânica clássica.
Ok? Ok. Então, a gente viu agora, do ponto de vista um pouco mais formal de grupo, a gente viu agora as transformações finitas, a gente viu as transformações finitas em termos de álgebra de operadores, e a gente viu como que elas se relacionam com as transformações finitas clássicas, que também tem a ver com essa álgebra de Poisson. Mas, novamente, nada disso é surpreendente. A gente saiu da álgebra de Poisson para quantizar as coisas. Então, é natural que continue havendo uma relação entre a álgebra de Poisson e a álgebra dos comutadores. Certo? Então, a gente pode passar para entender agora um pouco o sistema de N partículas. Né? A gente tem agora os dois ingredientes mais ou menos formados na nossa cabeça. Tá? Então, isso aqui é igual, isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. Isso. N partículas. Ok? Então, pessoal, o que vai acontecer agora aqui? Como que eu quero definir meu operador de translação? Então, vejam, não existe o operador de translação certo. A gente define um e usa porque ele vai estar associado a uma certa transformação física que a gente acha que é útil para descrever coisas que vão acontecer no nosso laboratório, certo? Então, faria algum sentido eu definir um operador de translação que translada uma partícula, mas não translada a outra? Talvez em alguma aplicação muito particular faça sentido, mas em geral a gente quer definir a translação do nosso sistema. Se eu pego o meu aparato experimental, eu estou transladando todo o aparato experimental. Mas se eu estou transladando todo o aparato experimental, eu preciso que o meu gerador, que gera a transformação que eu quero representar, represente isso. Né? Ou seja, eu quero que isso aqui seja igual a menos epsilon e assim por diante até xn menos epsilon. Certo? Isso não significa que matematicamente eu não possa criar um gerador aqui que translade somente uma partícula ou 3 dessas partículas, tá? Mas a gente não vai lidar com esse operador porque ele não está associado às coisas físicas que a gente está interessado agora. Ok? Bom, pessoal, mas agora eu posso pegar esse mesmo epsilon e expandir essa série aqui. Expandir essa função. Certo? Todo mundo sabe fazer série de Taylor. Então, vamos lá. Primeiro termo da série é o quê? É o psi do meu x aqui. Todo x, né? 1 até xn. E os próximos termos vão ser assim, ó. Somatório de i de 1 até nzão, de epsilon constante, del xi de psi. Tá certo? Mas, pessoal, o que é isso aqui? A gente pode usar as nossas expressões simplificadas dos operadores, PI, usar para substituir aqui. Né? Ou seja, isso aqui vai ser igual a psi. Aí, como o argumento é o próprio original, eu não vou mexer nada, menos somatório de 1 até n, e vai ficar assim. Espera aí, eu acho que eu errei o sinal aqui. Isso. Menos, aí eu tenho que multiplicar. Isso. Então vai ficar mais epsilon p sobre h cortado. Isso. Ah, não, peraí. Tem que botar um i aqui. Aí na hora que eu botar o i aqui, aí o menos... Isso, tem que ser menos. Isso. Tá, menos i, vai ficar menos 1, tá certo. Ok? Psi. Ok? Então você vê que agora, o gerador de translação que eu tenho
seja, aqui eu tenho que o meu T epsilon, ele vai ser 1 para epsilon pequeno, menos IH cortado, somatório, não, deixa eu ver, menos I epsilon, somatório de P, isso, tá? Que é o que a gente tinha feito no nosso G, né? Lembra que na nossa expressão anterior, a gente estava chamando isso aqui tudo de G. Certo? Ou seja, o gerador de translação agora G nosso é a soma de todos os momentos lineares de todas as partículas. Ou seja, é o momento total. Tá? Então, naturalmente, se a nossa invariância agora é pela translação de todas as partículas simultaneamente, que é conservado não são os momentos individuais. Né? Isso pode ser conservado também em algumas situações. Mas aí, para ser conservado também, o sistema precisa ser invariante sobre a translação individual de cada partícula. O que é estranho, né? Porque se você tem duas partículas interagindo eletromagneticamente, se você translada só uma, a energia muda. Então, nesse caso, os momentos lineares individuais não se conservam. Mas é meio óbvio isso, né? A gente sabe disso. Mas o momento total se conserva. Ou seja, o nosso gerador de translação, ou seja, o gerador associado à transformação que nós estamos fazendo é a soma de todos os momentos. Então, o que é conservado aqui? A soma de todos os momentos. Certo? Ok. Ou seja, se a gente agora escrever a nossa Hamiltoniana assim, eu vou manter essa anotação aqui para a gente não se confundir. Somatório X1, chapéu, X2, chapéu, papá, P1, chapéu, P2, chapéu, papá. Certo? Minha Hamiltoniana, agora do meu sistema de N partículas, é dada com uma coisa assim. Se eu transformo ela, ou seja, se eu calculo esse cara aqui, T epsilon, agora esse T epsilon, não o T epsilon de uma partícula antes, claro, H T epsilon, eu vou obter o quê? Eu vou obter H de x1 mais epsilon até xn mais epsilon e todos os P1 aqui e assim por diante. Sem diferença. Certo? Então, naturalmente, aquelas mesmas conclusões que nós tínhamos na mecânica analítica se preservam aqui. Ou seja, se a nossa Hamiltoniana é complicada e tem interação sobre as partículas e tudo mais, mas de forma que ela depende, né, se aqui dentro x1, xn, p1, pn seja igual a coisas que só envolvam xi menos xj, ou seja, a minha Hamiltoniana só depende de expressões desse tipo aqui. Ela nunca depende da posição individual da partícula, mas sempre das diferenças. Então, translações desse tipo aqui, que transladam todo mundo, né, vai ter sempre um mais epsilon, mais um menos epsilon aqui. Então, é claro que quando a interação for desse tipo, o momento linear total é conservado. Certo? Mas é claro, porque se a minha Hamiltoniana dependesse da posição em absoluto, significa que a origem do sistema de coordenadas é importante para o sistema. Mas a origem do sistema de coordenadas ser importante para o sistema significa que o sistema não é invariante por translação. Porque se a origem é importante, significa que se eu botar ele lá, ele vai ter mais ou menos energia por causa da dependência em relação à origem. Tá certo? E é normalmente isso que acontece, porque quando você calcula a distância geodésica entre duas partículas no espaço euclidiano, a distância geodésica vai ser associada a essa diferença aqui. Certo? Esse vetor aqui, deslocamento, é o deslocamento que representa uma geodésica no seu espaço. Tá certo? Então, a geodésica, digamos, é o tipo de... Quando você estuda um espaço com uma geometria qualquer, a geodésica são as trajetórias que você consegue construir sem elementos exteriores.
Ou seja, são as trajetórias naturais daquela geometria. Não tem um elemento a mais que seja necessário colocar para que você tenha essas trajetórias outras, né? Uma outra trajetória qualquer vai ter uma aceleração envolvida, que é um elemento adicional da geometria, que seria um elemento adicional do seu problema, entendeu? Tipo a minimação. De certa forma, tipo a minimação. Porque você veja, quando você constrói a sua lagrangiana, a gente constrói ela, né? Ou seja, você faz uma lagrangiana, aí quando você bota aqui na sua lagrangiana que vai ter uma coisa tipo P ao quadrado, ou melhor, na lagrangiana clássica, né? Você vai ter uma coisa assim, PI, PJ, delta e J, essa aqui geralmente é a métrica euclidiana, tá certo? Por isso vai ficar PI, P1 ao quadrado, mais P2 ao quadrado, mais P3 ao quadrado, ou seja, a sua lagrangiana, você só usou elementos da geometria euclidiana. E como você só usou os elementos da geometria euclidiana e você está encontrando minimação para ela, não tem como aparecer uma aceleração, porque o elemento você não colocou no sistema, entendeu? Você não colocou isso no seu problema. Então nem tem como aparecer. Né? Ok. Maravilha. A gente tem vários exemplos disso. Aqui vocês podem dar uma olhada no 10, 3, 9, tá certo? Mas vocês vão ver a interação eletromagnética do tipo X chapéu I menos X chapéu J. Né? Você vai ter o potencial eletrostático, vai ser uma coisa assim. Então, vocês podem olhar exemplos de hamiltonianas que vão ter um momento linear total conservado, certo? Beleza. Então, isso aqui basicamente diz pra gente as primeiras ideias de como você construir esses grupos de transformação para o sistema de N partículas, né? Ou seja, você tem que escolher o que você vai transformar, qual é a representação, o que significa fisicamente a transformação que você está fazendo, e as consequências daquilo, ser uma simetria ou não, vão estar associadas justamente à estrutura das escolhas físicas que você fez, certo? Bom. Então vamos estudar agora invariância temporal, tá certo? Bom, vamos pensar o seguinte. Eu tenho um psi de T1 mais epsilon. Eu já vou explicar o que significa fisicamente isso aqui, tá? Isso aqui vai ser igual a identidade menos I epsilon sobre H cortado, H de T1 psi. Tá certo? E eu tenho uma segunda situação aqui, eu já vou discuti-las com vocês. Né? Eu tenho um T2 mais epsilon. Vai ser igual a identidade menos I epsilon sobre H cortado, H T2 psi zero. O que eu estou representando aqui? Pensa o seguinte, eu tenho um laboratório, no meu laboratório eu tenho um aparato que vai fazer uma medida, tá certo? E eu consigo preparar a mesma função de onda em qualquer momento do dia. Hoje, amanhã, eu vou lá e preparo aquela função de onda. Eu ligo meu aparelho, ele gera aquela partícula, ou aquele sistema de partículas com aquela função de onda que eu sei qual é, certo? E eu faço um experimento assim, eu preparo minha função de onda, deixo passar um certo tempo, epsilon aqui, e meço o meu sistema, certo? E digamos que eu faço isso de manhã, depois volto no laboratório e faço à tarde, volto no laboratório daqui a uma semana, faço de novo, volto no laboratório daqui a 3 anos e faço de novo, e obtenho a mesma coisa. Ou seja, eu parto desse estado e encontro esse estado aqui. Mas quando eu fiz no T1, ou seja, se eu fiz hoje, eu obtenho o mesmo estado que eu obtive, eu vou obter o mesmo estado quando eu fizer isso amanhã no T2. Ou se eu fizer de manhã em T1 e depois fizer à tarde no T2, eu obtenho o mesmo estado, ou seja, eu obtenho que esse sendo igual, inicialmente, é o mesmo estado que eu preparei em tempos diferentes,
certo? Esse estado aqui eu preparei em T1. Esse aqui eu preparei em T2, mas são iguais. Eu tenho que ter a capacidade de preparar os mesmos estados em tempos diferentes. Mas isso né, se o meu aparelho, bom, se eu espero que o meu aparelho esteja fazendo a coisa certa, eu consigo fazer isso, certo? E aí depois eu meço o meu estado no T1 mais epsilon ou no T2 mais epsilon, tá certo? Se isso aqui for igual também, o que isso vai dizer sobre a minha newtoniana? Elas têm que ser iguais, tá certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de invariância sobre translação temporal. Né? A invariância por translação espacial a gente já tinha pensado bastante nela, ou seja, eu faço o experimento aqui ou faço o experimento aqui. Claro que agora a invariância é eu faço o experimento hoje ou faço o experimento amanhã. E o resultado é o mesmo. Tá certo? E a gente vê que agora, para que isso seja verdade, H de T1 tem que ser igual a H de T2. Tá certo? Ou seja, del H del T tem que ser igual a zero. Ou a identidade, mas essa identidade não importa, certo? Quer dizer, a identidade, pode ser. Então, a gente sabe que hamiltonianas que não dependem explicitamente do tempo são hamiltonianas que têm essa invariância por translação temporal, certo? O que é meio óbvio, né? É a mesma coisa que eu estava falando antes aqui, quando eu falei que a hamiltoniana não dependia da origem do sistema de coordenadas. Tá certo? É a mesma coisa. Se ela não depende explicitamente do tempo, ela não depende de onde eu falei que é hoje. Se ela não depende de quando é hoje, significa que ela não depende do tempo. A gente estudou antes que a hamiltoniana é gerador de translação temporal. Isso. Agora a gente viu que... mas aí é um grupo específico de hamiltonianas que é assim, ou é, quer dizer, a hamiltoniana é assim? Não, é só um subgrupo. Existem claramente hamiltonianas que vão depender explicitamente do tempo. Por exemplo, digamos que eu esteja no meu laboratório medindo, sei lá, eu tenho um campo elétrico externo ao meu experimento, tá certo? É claro que se o meu campo elétrico externo mudar com o tempo, significa que se eu fizer de manhã, quando o campo elétrico externo é baixo, ou à noite, quando o meu campo externo é mais alto, é claro que os resultados vão ser diferentes. É só isso, entendeu? Mas, por exemplo, se você pensar que o universo está em expansão, significa que, basicamente, a geometria do seu espaço muda tempo a tempo. Certo? Então, o experimento que você faz hoje vai ser diferente do experimento que você vai fazer amanhã. Só que o efeito vai ser da ordem de, digamos que, 24 horas, H cortado, ó, 24 horas, dividido por um tempo de Hubble, que é, sei lá, 13 bilhões de anos aqui. Sei lá. Então você sabe que se você conseguir medir alguma coisa com essa precisão aqui, você não poderia mais descartar a evolução do universo. Qualquer tipo de experimento. Qualquer tipo de experimento. Qualquer natureza. Tem outras coisas importantes também. Por exemplo, o fato de que aqui a gente está no estado ligado, ou seja, você está preso à Terra. Isso é um estado ligado, certo? Significa que se essa interação que a Terra faz, essa interação entre você e a Terra é mais forte do que a força que a expansão do universo está te fazendo para te jogar fora da Terra, então você também não vai perceber a expansão do universo. Ou seja, o elétron que está preso no próton, ele não vai perceber a expansão do universo, porque a força entre o elétron e o próton eletromagnético é tão forte, comparada à expansão, à força de cisalhamento que a expansão faz, que ela nem percebe, entendeu? Então é claro que se nós estivéssemos todos aqui sem interação nenhuma, se nós fôssemos criaturas de matéria escura, né, só com interação gravitacional, então a gente só perceberia a expansão do universo se nós conseguíssemos medir coisas com esse nível de precisão. Mas então todo experimento tem que fazer esse tipo de correção? Teria que fazer, mas você vê que é uma correção bem pequenininha, né? 24 horas dividido por 13 bilhões de anos é um número pequeno. A gente não tem nenhum experimento que chega perto de medir coisas com essa precisão, entendeu? Então a gente não precisa se preocupar. Mas eventualmente, daqui, sei lá, uns 3.000 anos, talvez a gente tenha que fazer isso. Não sei. Como que você chega à conclusão que a geometria do universo está mudando? Isso aí foi o Hubble lá em 1927, alguma coisa assim.
Ele viu que as galáxias estão se afastando, somado ao fato teórico de, se você olhar para as equações de Einstein, você vê que não existe universos estáticos, né? Mas isso é uma conversa de cosmologia. Naturalmente, as teorias não te levam a universos estáticos. Einstein botou a constante cosmológica para tentar parar o universo, porque ele achava que o universo era perfeito, infinito, coisas assim. Não, é que quando você falou mudando a geometria, eu fico pensando, uma hora então a gente considera ele esférico, outra hora ele plano, é isso que você está dizendo? É um pouco mais sutil que isso, mas assim, a própria geometria que você sente, ela é diferente. A aceleração da gravidade aqui ou no alto do Himalaia é um pouco diferente. Então a geometria que você mesmo sente já é diferente. Certo? Só que você não chama isso de geometria, você chama isso de peso, você acha que você está gordinho, entendeu? É só isso, não tem uma relação, você não associa aquilo diretamente com a geometria. Mas é geometria. A sua geodésica vai cair no centro da Terra, só que aí tem outras interações eletromagnéticas que não deixam você afundar na Terra, entendeu? Isso aqui, vou trazer para cá. Então, isso aí varia a translação temporal. A gente vai agora ver algumas outras coisas. Claro, isso aqui mostra para a gente aquela derivada lá. O que diz para a gente também que IH cortado d dt de H, do ponto de vista de Heisenberg, vai ser igual a zero, tá certo? E do ponto de vista de Schrödinger barra Heisenberg, que é quando a gente olha os valores esperados, a gente tem que IH cortado de dt do valor esperado de H também é zero. Pela mesma razão que a gente viu lá atrás. Okay? Outra coisa importante que a gente viu também é que quando você tem essa independência aqui, ó, a sua equação é automaticamente separável, a sua equação de Schrödinger, né? Ou seja, você tem uma equação que é assim, e H cortado. Estou usando DDT. Vou botar aqui DDT só. Não é. H cortado DDT. Psi igual a Hpsi. Tá certo? Ou seja, a gente sabe lá atrás que isso aqui, da mesma forma lá para o operador P, diz para a gente que IH cortado D dt de E, ou seja, dos autovetores da energia, vai ser igual a H E, tá certo? Ok. Só que isso aqui é igual a E. Ou seja, a gente sabe propagar esses autovetores aqui automaticamente, certo? Isso mostra pra gente que é uma coisa que nós já usamos várias vezes. Que E de t é a exponencial de menos I e t sobre H cortado E. Certo? Ou seja, se a gente usar a base da energia, a gente tem a evolução temporal dos elementos de base podendo ser calculados facilmente. Certo? E se a gente sabe a evolução desse cara aqui, significa que a gente pode decompor esse vetor nessa base e calcular a evolução dele. Isso é exatamente o que a gente faz quando a gente faz separação de variáveis. Certo? A gente tem uma hamiltoniana que não depende explicitamente do tempo, então é fácil de separar as variáveis. A gente fala que nosso psi é um psi que só depende de t, vezes um psi que só depende do resto, divide dos dois lados, todo mundo depende do t, vai para um lado, né? Ou seja, só para vocês pensarem um pouco, é mais simples. Psi é a equação de Schrödinger, né? Vai ser igual ao psi, certo? Só que aí o que você faz? O meu psi, então, ele vai ser igual
a um H aqui vezes H não, H é ruim. Deixa eu pensar. Vezes π redondo do x, por exemplo. Certo? Se você substituir aqui, você vai encontrar uma coisa assim, ó. I, H cortado, vai ficar assim, φ de t, dφ dt, igual. Aí agora o meu H vai atuar só no φ redondinho, dividido por φ redondinho. Tá certo? Como o meu H não depende explicitamente do tempo, essa expressão não depende de t. Tá certo? Essa expressão não depende de t e essa expressão não depende de x. Ou de qualquer que seja o x das partículas, de quantas partículas você tem lá no seu sistema. Tá certo? Então, isso aqui tem que ser igual a uma constante, e a gente costuma chamar essa constante de E. É a constante de separação. E esse cara aqui também vai ser igual a mesma constante, naturalmente, E. Mas isso aqui está dizendo que H igual a E φ. Certo? Aquilo que eu já falei para vocês e mostrei várias vezes. A relação entre os operadores e a comutação deles ou não, nesse caso aqui o DDT com H, são dois operadores diferentes. Né? O H ele gera transformações dentro de um certo espaço de Hilbert e o operador DDT te diz como que um espaço de Hilbert está associado ao outro. São dois operadores diferentes. Tá? A relação entre esses dois operadores te dá uma possibilidade ou não, se eles comutam ou se eles não comutam, te dá a possibilidade ou não de você fazer separação de variáveis. Certo? Como eles comutam, você pode separar as variáveis. Ou seja, você associa transformações dentro de um espaço de Hilbert a transformações que levam um espaço de Hilbert em outro. O passar do tempo é sair do espaço de Hilbert que representava os estados no tempo t0 para os espaços de Hilbert que representam os estados no tempo t1. Tá certo? Eu digo que esses dois espaços de Hilbert são os mesmos e aí o meu H diz como que esse estado aqui vira outro estado aqui. Um eu levo de uma fatia para outra, outro transforma dentro da fatia. Quando eu colo as duas coisas na equação de Schrödinger, né? Quando eu colo as duas coisas na equação de Schrödinger, que eu tenho o que eu chamo de conceito de evolução temporal. Certo? Tá claro isso aí, pessoal? Agora, paridade. Deixa eu ver se dá tempo. Pessoal, eu acho que hoje já foi bastante longo assim, na quantidade de coisas que eu falei. Eu não sei se vale a pena falar já de paridade, porque eu acho que eu já perdi metade de vocês pela carinha. Então, vocês querem tirar dúvidas de alguma coisa? A gente pode encerrar um pouco mais cedo, 5 minutos. Transformações de uma partícula, transformações de muitas partículas, transformações mais simples de translação, transformações dos operadores, transformações dos observáveis clássicos, como que elas se relacionam. Uma está associada ao computador, outra associada ao parente Poisson. Saímos agora da translação espacial, fomos para a translação temporal. A translação temporal é mais delicada, porque ela não é mais simplesmente uma transformação dentro do seu espaço de Hilbert, mas ela envolve essa translação entre espaços de Hilbert diferentes, tá certo? E a identificação desses dois espaços de Hilbert. E as mesmas ideias que a gente tinha visto já anteriormente da separabilidade das equações e da comutação de operadores se preserva aqui, tá certo? A gente viu um pouquinho do como é que é um grupo de Lie a um parâmetro, tá certo? Como que o grupo de Lie a um parâmetro está associado a uma álgebra de Lie, que são aqueles geradores que aparecem quando eu faço o meu parâmetro ficar bem perto da origem, tá certo? E aí a gente vai ver agora os grupos, a gente vai ver a parte discreta do grupo, ou seja, inversão espacial é um tipo de transformação que nunca é deformável na identidade. Você não pode pegar uma transformação de inversão e transformar ela em uma coisa que vai, digamos, vagarosamente até uma transformação de identidade. Não existe. Essa é a diferença do O3 para o SO3. O SO3 exclui as transformações discretas que não são deformáveis. Certo? Então a gente vai ver paridade e a gente vai ver inversão temporal. Que são dois tipos de transformações discretas. Tá? E aí, pessoal... Ainda a gente vai trabalhar com simetrias, vai continuar. Simetria, só que agora simetrias discretas, né? E aí, viu paridade, a gente vai ver
quebra de simetria de paridade, ou seja, a gente tem alguns experimentos que quebram paridade, o que é estranho, né? E aí acabou. Aí a gente começa o capítulo 12. Então, semana que vem, a gente já começa o próximo capítulo. Beleza? É isso, pessoal. Isso, essa é a ideia.